agora no Jornal da TVTC. Tentativa de homicídio. Homem leva 28 tiros e sobrevive em São Mateus. Festa junina beneficente consegue arrecadar quase 200 cestas básicas para crianças carentes. Detran orienta motoristas sobre a renovação da carteira de habilitação. Brapex fará levantamento de plantações de mamão. Diretor executivo avalia que setor precisa estabelecer o plantio mais ordenado. Segunda-feira, dia 11 de julho, o Jornal da TVTC está no ar. Olá, boa tarde. A Escola Samatec realizou uma ação solidária de arrecadação de alimentos. O resultado superou as expectativas. A organização conseguiu montar mais de 190 cestas básicas. Parte delas foi doada para a creche Tia Ana, que fica no bairro Liberdade. A Escola Samatec realizou uma arraiá com o objetivo de adquirir verba para a formatura dos alunos do terceiro ano. Mas não foi uma festa qualquer. Alunos da creche Tia Ana foram convidados para participar do arraiá solidário e receberam cestas básicas. Os alimentos foram adquiridos por meio de uma gincana. A Samatec tem uma preocupação muito grande em trabalhar a questão de princípios e valores com os nossos alunos. Então nós começamos a trabalhar com eles, primeiro de tudo, a questão de solidariedade. Em momento nenhum houve uma premiação, nós falamos em premiação. Falávamos sim que a premiação deles seria o brilho no olho dessas crianças, o brilho no olho de quem fosse receber. Essa seria a grande premiação. E nós trabalhamos o tempo todo buscando sempre mostrar para eles que seria o bem, que o grande prazer é fazer o bem, que quando a gente faz o bem, nós recebemos muito mais em troca. Esses meninos saíram divididos em 3 equipes, cada equipe usou uma estratégia diferente. Eles pediram de porta em porta, buscaram parcerias, fizeram bazares para poder conseguir dinheiro e reverter em alimentos. E nós fizemos uma listagem de 12 alimentos que deveriam constar nessas cestas básicas. A quantidade de alimentos arrecadados surpreendeu. Foram 2,5 toneladas. Com isso, foi possível montar 193 cestas básicas. 90 delas foram doadas para a creche Tia Ana, do bairro Liberdade. Nós, em momento algum, imaginamos que chegaríamos a essa quantidade de cestas. Quando nós entramos em contato, nosso professor André entrou em contato com o lar da Tia Ana, descobriu que lá ela assistia 29 crianças. O nosso objetivo principal era arrecadar pelo menos as 29 cestas, mas chegamos ao número de 193. Nós fomos buscar lares, instituições que precisassem dessas doações, e o professor André soube do lar da Tia Ana. Foi lá, visitou e identificou que realmente eles precisavam muito. E a entrega das cestas básicas foi surpresa. Tia Ana, veio em boa hora? Veio com certeza. Como falo sempre, tudo que vai para a minha creche vai sempre em boa hora, porque a gente passa por muitas necessidades. Eu tenho hoje 29 crianças. É um trabalho voluntário que eu faço já há 19 anos. O trabalho eu faço, mas bancar é que é o difícil. E a gente vê hoje essas pessoas nos ajudando, que estão fortalecendo. Como diz, o mais difícil eles estão fazendo por nós. As crianças ficaram felizes. O sorriso revelava isso. Para a Kátia, essa é a maior recompensa. Nenhum desses jovens que trabalhou nessa gincana, nenhum desses jovens que arrecadou os alimentos vai sair daqui a mesma pessoa depois dessa experiência, depois de ter o contato com essas crianças e de ver realmente o brilho nos olhos deles. Isso faz muito bem. O restante das cestas básicas serão doadas para outras entidades. Nós vamos pesquisar agora outras instituições que também estejam carecendo, porque acho que a gente pode, já que superou a nossa expectativa, então nós vamos realmente tentar ajudar a outras instituições também e fazer uma pesquisa apurada para poder realmente ajudar quem precisa. E o destaque do plantão policial: um homem conseguiu sair vivo depois de ser alvejado com 28 tiros no bairro SEAC. A repórter Paloma Tomás tem as informações. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem de 33 anos foi encontrado caído, próximo ao muro do posto Flecha. Ele foi socorrido e levado por uma testemunha para o Hospital Roberto Silvares.
Segundo o médico que fez o atendimento, a vítima teve 28 perfurações pelo corpo, sendo nos braços, pernas, no peito, mas nenhum tiro atingiu os órgãos vitais. Populares disseram à polícia que ele é usuário de drogas, mas não souberam confirmar a motivação do crime. O autor dos disparos não foi localizado. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a vítima permanece internada no hospital em estado grave. Paloma Tomás para o Jornal da TVTC. Obrigado, Paloma. E veja a previsão do tempo para a tarde de hoje em São Mateus e região. Segunda-feira de sol com algumas nuvens. Não deve chover. Temperatura mínima de 16 e máxima de 28 graus. Em Conceição da Barra, o dia será de sol. Não há previsão de chuva. Mínima de 17 e máxima de 27 graus. Sua carteira de motorista venceu? Fique atento. Dirigir com habilitação vencida é uma infração gravíssima. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o motorista com documento vencido pode dirigir por até 30 dias e o Detran orienta sobre como proceder para regularizar a situação. A renovação da Carteira Nacional de Habilitação pode ser solicitada até 180 dias antes do vencimento. Além disso, o Detran notifica os motoristas por carta cerca de 30 dias antes do prazo final. A CNH deve ser renovada a cada 5 anos no caso de condutores com até 65 anos e a cada 3 anos para os que têm idade superior a 65. Tem ainda os casos especiais que são verificados pelo médico perito. O Detran orienta que o condutor fique atento aos prazos e se previna. Se a data de vencimento da habilitação está se aproximando, o ideal é que o condutor se antecipe, não deixando para a última hora. Caso a CNH já esteja vencida, a orientação é que o motorista procure uma clínica credenciada ao Detran para iniciar o procedimento de renovação, que inclui o pagamento de taxas, a realização de exames físicos e mentais e ainda o pagamento da taxa de serviço do Detran. Se o motorista possuir alguma atividade remunerada, é necessário também fazer um exame psicológico. Os condutores que possuem a CNH nas categorias C, D ou E deverão obrigatoriamente se submeter ao exame toxicológico para verificar o consumo de substâncias psicoativas, com análise retrospectiva mínima de 90 dias. Depois da conclusão do processo, o condutor receberá o novo documento em até 5 dias úteis. E veja depois do intervalo, o Brapex fará levantamento de plantações de mamão. O diretor executivo avalia que o setor precisa estabelecer o plantio mais ordenado. As suas refeições ficam muito mais saborosas com o presunto Cofrio. Muito mais qualidade, muito mais sabor para o momento mais delicioso do seu dia. Tudo com presunto Cofrio fica muito mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então assine a Tribuna do Cricaré por apenas R$15 mensais. Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do estado capixaba. Você recebe a TC em casa ou no escritório. Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil e economiza até 40% em relação ao preço de banca. Assine agora, 3763-3382, Tribuna do Cricaré. Coloque suas ideias no papel e a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com seus sentidos. Gráfica Boroto, 3763-4346. A Efeito de Luz atende seus clientes, oferecendo o que há de melhor em marcas, produtos e inovações. Luminárias em cristal de alto padrão que darão brilho e sofisticação ao seu ambiente. Trabalhamos também com pedidos, proporcionando aos clientes soluções em decoração, iluminação e instalação. Sempre inovando e acompanhando as novas tecnologias. Produtos com garantia de 1 ano. Dividimos em até 6 vezes no cartão. Efeito de Luz, a sua referência em lustres e lâmpadas de LED. Confira agora
agora as oportunidades do Cine de São Mateus. No Cine há vagas para agente de microcrédito rural, assistente administrativo, auxiliar de serviços gerais, vaga para pessoa com deficiência, cabeleireiro, manicure, padeiro especializado e técnico em edificações. O Cine de São Mateus fica na Casa do Cidadão, em frente à Igreja Velha, no centro da cidade. O telefone de contato é 3763-2706. Não são apenas os produtores rurais do Norte Capixaba que sofrem com a estiagem severa que atinge o Espírito Santo. Na região sul, a situação também está complicada. A produção de mexerica em Conceição do Castelo vai ser menor este ano. O município é um dos maiores produtores da fruta no estado. Mãos habilidosas e rápidas. As mexericas são colhidas uma a uma. Quando eu comecei, tem uma época que o café estava ruim de preço, aí eu peguei e plantei o primeiro pomar, lá no outro sítio. Aí depois comprei aqui e plantei aqui também, né? E aí foi tocando para frente, né? Afinal, são mais de 20 anos em meio às tangerinas, ou as famosas mexericas, como também são conhecidas. Ademar possui uma plantação com 2.500 pés e as frutas estão bonitas e graúdas. O pai do Ademar, seu Jovino, de quase 90 anos e um dos primeiros produtores da região, conta alguns segredos de tanto sucesso. Mexerica é o seguinte, ela tem que fazer a cobertura de adubo químico, ao menos 2 vezes por ano. E a pulverização assim na folha, nos galhos, para não dar broca, né? E ter assim aqueles galhos, que é o pé de mexerica, fica fechado, né? Então aqueles galhos por meio ali do pé de mexerica, tem umas ferramentas apropriadas para isso. Corta aqueles galhos no meio, que então abre o pé assim no meio, e o sol, então ele desce assim, ele produz o calor do sol no meio da árvore, né? Ali fica mais saudável. Os galhos, eles tombam assim, ele que dá fruta boa, né? A produção tem sido boa. As frutas são vendidas para Ceasa Capixaba e para fora do estado. No entanto, teve uma queda em relação ao ano passado. Esse ano teve uma queda boa, né? Que o ano passado deu mais de 6.000 caixas, passou um pouquinho mais de 6. Esse ano eu espero umas 5. A queda não foi muito grande, não. Mas já foi uma quedazinha, no pomar mesmo já foi uma queda. O problema? A seca. Conceição do Castelo, no sul do estado, é um dos maiores produtores de mexerica do Espírito Santo e o maior de tangerina pocã. No entanto, a produção já não é a mesma. Em 2015, Conceição do Castelo vendeu 80.000 caixas do fruto. Em 2016, são esperadas 48.000 caixas, uma redução de aproximadamente 40% de um ano para o outro. A boa notícia é o preço. Com menor oferta, as mexericas estão valendo ouro. O preço subiu. Que o ano passado eu peguei levar tangerina para o Extra Fruit em Vitória a R$ 1,80, depois eu vendi as últimas a 80 centavos, R$1. E esse ano, as primeiras que eu levei lá já foi R$ 2,20 e agora está R$ 1,50 o quilo. Só para a gente ter uma ideia, esta caixa de tangerina pesando aproximadamente 20 quilos chegou a ser vendida em 2015 por R$ 5,00. Mas por conta da seca, da estiagem, a produção caiu bastante. Este ano, esta mesma caixa está custando, em média, R$ 23,00. Esse ano caiu por causa da estiagem, né, da seca, as flores não vingaram igual no ano passado. Mas por outro lado, ela deu frutos maiores também e o preço também está compensando mais. Então vai ficar eras por eras, vai fazer mesmo com a pouca desse ano, vai fazer igual ano passado com mais. Com cerca de 86 famílias envolvidas no plantio da mexerica, o produtor rural, apesar do preço bom, sabe que o homem do campo precisa de chuva para sobreviver. A gente precisa muito de chuva, precisa cuidar mais do meio ambiente, né? Precisa de ver a questão, né, que foram feitas no passado, ali, a degradação do meio ambiente, a questão dos provárzia, foram drenadas as várzeas, né, onde a natureza deixou, né, como reservas de águas, e foi feito até financiamentos mesmo, né, pelo próprio governo na época, foi feito o projeto do provárzia e acabou com as várzeas, onde que é a água, né, que misturada com barro,
que dá evaporação para poder chover. As várzeas são muito importantes também para o meio ambiente. Então, a maior causa da seca hoje é a questão do Provárzea, na época que fez a drenagem dos brejos. O governo tem que pensar já em questão de voltar às várzeas, fazer as curvas nos rios igual tinha, indenizar os proprietários, né, e começar a fazer isso aí, porque precisa do brejo para evaporação. E a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Papaya, Abrapex, fará um levantamento das plantações de mamão no país. Em entrevista à tribuna do Cricaré, o diretor executivo Franco Fiorotti afirmou que a primeira reunião, ainda a ser confirmada, deve acontecer no mês que vem em Pinheiros, maior produtor capixaba da fruta. Segundo Franco, o trabalho será feito em parcerias e pretende estabelecer o plantio ordenado na atividade. O diretor esclareceu também a variação de preços do mamão registrada no primeiro semestre de 2016. No início deste ano, houve uma queda de 70% na produção devido à seca. Com essa redução significativa, houve uns 3 meses de preços históricos de R$ 4 ou R$ 5. Devido a isso, o consumidor acabou pagando mais caro em todas as praças do país, em torno de R$ 15 o quilo, o que acabou retraindo um pouco o consumo. Segundo Franco Fiorotti, outros fatores que contribuem com a oscilação no preço do mamão é o frio e o aumento da produção em certas regiões. Para enfrentar a crise, o diretor destaca que o produtor deve trabalhar os custos de produção para tentar acessar o mercado melhor. Destaque nacional: a Petrobras pode deixar de ser a única operadora dos campos de petróleo do pré-sal. Por 22 votos a 5, o projeto de lei que retira essa obrigação da empresa foi aprovado na Comissão Especial da Câmara Federal que analisa o tema e agora está pronto para ser votado em plenário. Atualmente, a lei determina que a Petrobras participe como operadora de todos os campos do pré-sal, com no mínimo 30% dos investimentos dos consórcios de exploração. O projeto de lei aprovado na comissão especial altera essas regras e desobriga a empresa de participar da totalidade de projetos na área. De acordo com o texto, a Petrobras poderá escolher em quais empreendimentos vai participar. Ela pode abrir mão, se tem um campo que a Petrobras possa fazê-lo, se ela desejar fazê-lo, ela o fará. Se ela entender que não cabe para ela, não tem condições de fazê-lo, ela coloca à disposição para então a área privada poder assumir. Então, nesse sentido, não é um projeto que coloque a Petrobras sob condições ruins ou coloque o interesse nacional subalternizado ao interesse privado multinacional. Não é isso. A Petrobras vai ser consultada, ela pode dizer, olha, eu quero explorar, mas depois quem decide é o CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética. Esse CNPE tem maioria determinada por um decreto do presidente da República. Então o presidente interino e golpista Michel Temer pode nomear um novo CNPE com maioria privatista e esse novo CNPE diz que a Petrobras não vai mais poder entrar no pré-sal. A oposição também afirma que o projeto vai retirar parte dos recursos do pré-sal que devem ser destinados à saúde e à educação. Além disso, vai enfraquecer ainda mais a Petrobras. Você tirar a Petrobras de operadora é você ampliar o interesse privado em detrimento do interesse público, porque você diminui a capacidade de fiscalização do poder público em relação àquilo que é produzido como petróleo. E mais do que isso, você enfraquece ainda mais a Petrobras num período de crise, num período de baixa do preço do barril de petróleo. Vai permitir mais investimento, mais emprego, mais recurso para a educação e facilita a vida da Petrobras. Melhora as condições de recuperação da Petrobras. Não é por outro motivo que durante a votação nesta manhã, as ações da Petrobras subiram na Bolsa de Valores de São Paulo 6%. E veja no próximo bloco: Escola Alternativa incentiva a leitura com projeto inspirado em Ziraldo.
Curto. Eu recomendo. Eu adoro. Tá esperando o quê? Viva a cultura! Está organizando aquele churrascão? Linguiça de pernil para churrasco Cofril. Um toque todo especial de sabor no seu churrasco. Que beleza, que textura, que delícia! Cofril, sabor a toda prova. Lugar de publicar edital é na TC. Há 32 anos, Tribuna do Cricaré é o jornal ideal para você publicar qualquer tipo de edital, do poder público, da sua empresa, de associações, cooperativas, sindicatos, clubes e outras entidades. A publicação de edital na TC atende aos requisitos legais e lhe proporciona economia de tempo e dinheiro, agilidade e conforto no atendimento. Além disso, ao publicar seu edital na TC, você está participando do desenvolvimento da sua comunidade. Na TC é legal! Tribuna do Cricaré, há 32 anos, o Diário do Norte Capixaba. As sobrancelhas são a moldura dos olhos. Zayla Bernini, micropigmentação e design de sobrancelhas, traz para você o embelezamento da face, dando um toque especial, mantendo sempre um aspecto jovial obtido com esse simples procedimento. O design pode ser feito por pinça ou por micropigmentação. Dê um toque de harmonia aos seus olhos e face, melhorando o traçado das suas sobrancelhas. Zayla Bernini, micropigmentação e design de sobrancelhas. Baixe o aplicativo da TVTC e acompanhe a nossa programação do seu smartphone ou tablet de onde você estiver, já disponível gratuitamente no Google Play para o sistema Android e também para o sistema iOS na Apple Store. TVTC, a televisão da gente. Faltam 25 dias para a abertura da Olimpíada do Rio e os voluntários se preparam para receber turistas e atender atletas. Atenção para os mínimos detalhes, orientações, credenciais, nada pode passar despercebido. O objetivo por aqui é entrar no clima das Olimpíadas com muito trabalho. A percepção, da questão de fila, das pessoas com deficiência que a gente vai ter que auxiliar, a credencial, onde a gente pode ou não passar, as pessoas podem ou não passar, isso a gente tem que estar bem atento a isso. 50 mil voluntários irão atuar nos Jogos Olímpicos. Além do Rio de Janeiro, as capitais São Paulo, Belo Horizonte, Manaus, Salvador e Brasília vão contar com um centro de formação como este. Nas aulas, lições de tecnologia, transporte, idiomas e instruções para cada área de atuação. Na capital federal, cerca de 1.000 pessoas estão sendo treinadas. Algumas vão reforçar a equipe do Rio de Janeiro, mas a maioria foi convocada para atuar no Aeroporto Internacional de Brasília e no estádio Mané Garrincha. Eu vou ficar aqui em Brasília, no Mané Garrincha. E a ansiedade está batendo já, com esses treinamentos presenciais. Nós temos que valorizar esses momentos que ocorrem no Brasil, participar, fazer histórias realmente, O treinamento presencial vai ser concluído no dia 30 de julho, mas desde o início do ano, os participantes fizeram cursos online. A última etapa será o reconhecimento da área de trabalho. Cristiane vai para o Rio de Janeiro. Com o apoio dos amigos, ela conseguiu passagens e hospedagem. E agora conta os dias para o embarque. Foi muito bem colocado, bem explicado, então eu acho que todos os que fizeram hoje esse presencial vão sair daqui já bem capacitados. O voluntariado a gente vai com o coração, A gente trabalha com amor e comprometimento. E está marcada para amanhã, às 2h30 da tarde, na sede da CBF, a convocação da Seleção Brasileira Feminina de Futebol para os Jogos Olímpicos Rio 2016. O técnico Vadão vai anunciar a lista das 18 jogadoras e as 4 suplentes do grupo. A seleção fará o último amistoso antes dos Jogos Olímpicos, no dia 23 deste mês, contra a Austrália, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, no Ceará. A estreia do Brasil na Rio 2016 será no dia 3 de agosto contra a China, às 4 da tarde, no Engenhão. E ainda falando de futebol, pelo Campeonato Brasileiro da Série D, a Desportiva venceu Goianésia de Goiás por 1-0, jogando fora de casa.
Já o Espírito Santo cedeu o empate em 1-1 para o Audax, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. No Brasileiro da Série A, o Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 2-0 em Belo Horizonte. O Botafogo empatou sem gols com o Coritiba fora de casa e o Fluminense também fora de casa empatou em 0-0 com o Vitória. Alunos do primeiro ano da Escola Alternativa estão aprendendo a ler de maneira dinâmica e interativa. O incentivo vem de um projeto inspirado nas obras do autor Ziraldo. A Escola Alternativa desenvolve, desde o início do ano, um projeto de estímulo à leitura e desenvolvimento da escrita. A professora Renata Venturini é uma das responsáveis pelo projeto Ziraldo. Ela destaca que o objetivo é que o processo de ensino e aprendizagem seja prazeroso e repassado de forma lúdica. E aí nós escolhemos então o Ziraldo, através de uma iniciativa da Escola Alternativa, que era fazer com que as crianças voltassem a brincar com brinquedos como a pipa, o peão, como o bambolê, o elástico e tantos outros brinquedos que nós brincávamos, né? E voltar a essa origem. E nós, no início do ano, então, iniciamos com um poema do Ziraldo, do Menino Maluquinho, que diz que a pipa do Menino Maluquinho, que ele soltava, era a mais maluca de todas. Enfim, as crianças ficaram tão apaixonadas que foi o start para iniciarmos então um projeto com o Ziraldo. O Ziraldo tem uma característica muito marcante, que é o humor. Todos os personagens têm humor, as histórias trazem... Ele é muito peculiar na escrita dele, no desenho dele. E isso chama a atenção da criança, traz a criança para perto da leitura, do processo de leitura. E como nós trabalhamos com crianças de 6 anos, é uma fase fundamental para a alfabetização deles. Nada melhor do que trazer esse autor com tanta riqueza de detalhes para a gente. Uma das ações realizadas na aplicação do projeto foi a oficina de pipas com pais e filhos. Também foi feita uma exposição com material produzido durante o projeto. Os alunos reproduziram obras de Ziraldo por meio de telas e outros objetos. Este livro, com o título Menino Marrom, é um exemplo. Até o quarto do Menino Maluquinho foi criado. O projeto envolveu 60 alunos do primeiro ano do ensino fundamental. Eles ficaram entusiasmados com o que aprenderam e produziram. A gente fez um Menino Marrom, a gente fez vários livros, pintamos telas, nós ouvimos histórias, pesquisamos sobre Ziraldo, muitas coisas. Os pais também contribuíram com o projeto. Tagiane Lopes, mãe da Mariana, avalia que os resultados são notórios. Foram dias e dias de trabalho com várias mãos e a gente vê nitidamente o aprendizado, o quanto que isso foi enriquecedor e marcante para eles. A gente vê que isso fica para o resto da vida. Notou diferença em casa com a sua filha? Tá, muita diferença, porque você vê que começa a ter o gosto pela leitura com prazer. Né? Então eles estão entusiasmados demais e isso traz com que a cada dia eles se sintam mais interessados na questão da leitura e da escrita. O Jornal da TVTC está terminando. Você pode rever o conteúdo desta edição acessando o nosso portal tvtc.com.br/vídeos. Outras notícias de São Mateus e região logo mais às 7 da noite aqui no Jornal da TVTC. TVTC é a televisão da gente. Obrigado por sua companhia, uma boa tarde.